As três idades da vida interior. Terceira parte, páginas 33 a 37. Após tratarmos do período difícil chamado Noite dos Sentidos, que, segundo São João da Cruz, marca a entrada na via iluminativa daqueles que progridem espiritualmente, vamos agora indicar os principais traços da fisionomia espiritual desses aproveitados e destacar as características dessa etapa da vida interior. A mentalidade dos que avançam espiritualmente deve ser descrita ressaltando o seu conhecimento e amor a Deus. Além disso, é importante marcar as diferenças entre essa etapa e a anterior, assim como ocorre ao comparar a adolescência com a infância. O adolescente não é simplesmente uma criança maior, mas possui uma nova mentalidade. Ele vê as coisas usando menos a imaginação e mais a razão, enquanto desenvolve novas preocupações. A criança, por sua vez, é apenas um adolescente em miniatura. Algo semelhante acontece no âmbito espiritual, de acordo com as diferentes idades da vida interior. Conhecimento de Deus nessa etapa da vida espiritual. Nesta fase, o aproveitado já possui um conhecimento de Deus que é mais profundo e sólido do que na etapa anterior. Ele não se limita às imagens sensíveis ou a uma percepção superficial da verdade divina, mas começa a compreender, de maneira mais clara, as grandezas e perfeições de Deus. Esse conhecimento, agora mais racional e iluminado, é acompanhado por um amor a Deus mais puro e desinteressado. Não é mais um amor infantil, baseado apenas no consolo espiritual ou nas recompensas futuras, mas sim um amor que busca a glória de Deus acima de tudo. Além disso, o aproveitado percebe, com maior clareza, os obstáculos que ainda existem em sua alma e se dedica, com mais determinação, a eliminá-los. Ele se esforça em viver as virtudes não apenas por obrigação, mas por uma profunda alegria em agradar a Deus. Por fim, é nessa etapa que a alma começa a perceber os primeiros raios da luz divina, que preparam o caminho para uma união mais íntima com Deus, característica das fases mais avançadas da vida espiritual. Na etapa anterior, o principiante mal conhecia a Deus, limitando-se a percebê-lo através das coisas sensíveis, sejam elas as da natureza ou aquelas mencionadas nas parábolas evangélicas. Esse conhecimento era também adquirido por meio dos atos exteriores do culto, permanecendo ainda bastante superficial, assim como o conhecimento de si mesmo. O aproveitado, por outro lado, alcançou um conhecimento mais pleno de si mesmo ao atravessar o período de aridez característico da segunda conversão. Junto a essa descoberta da própria indigência e pobreza espiritual, cresce nele, por contraste, um conhecimento quase experimental de Deus. Esse conhecimento de Deus não se limita mais às coisas sensíveis da natureza, às parábolas ou aos atos exteriores do culto. Ele avança, tornando-se mais profundo e íntimo, à medida que o aproveitado se familiariza com os mistérios da salvação. Esses mistérios incluem a encarnação do Verbo, a redenção e a vida eterna. O Santo Rosário apresenta esses mistérios diante de nossos olhos todos os dias, recordando-nos a infância do Salvador, sua dolorosa paixão, sua gloriosa ressurreição e sua ascensão aos céus. Se o aproveitado é dócil e fiel à graça, ele rapidamente se eleva acima do aspecto sensível desses mistérios. Passa a penetrar no que há de espiritual em cada um deles, compreendendo o valor infinito dos méritos de Jesus. Nessa etapa, o rosário deixa de ser uma simples repetição mecânica de Ave-Marias e se transforma em algo vivo, uma verdadeira escola de contemplação. Os mistérios gozosos nos lembram que, acima dos prazeres do mundo e das satisfações do orgulho, existem as verdadeiras alegrias, aquelas que não morrem e que tocam mais profundamente o coração humano. Estas alegrias são anunciadas pela boa nova da Anunciação e pelo nascimento do Salvador. De maneira semelhante, em meio aos nossos sofrimentos frequentemente injustos, às vezes esmagadores, e quase sempre suportados sem resignação, os mistérios dolorosos nos convidam a refletir sobre aquilo que realmente deveria nos entristecer, nossos pecados. Esses mistérios nos conduzem ao desejo sincero de compreendê-los plenamente e de nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados. Assim, começamos a penetrar no profundo significado e no valor infinito da paixão de Jesus e de seus efeitos em toda a nossa vida. Diante da instabilidade e incertezas desta vida, os mistérios gloriosos nos trazem à memória a imutabilidade e a felicidade perfeita da vida eterna,
que é o objetivo de nossa peregrinação terrena. O aproveitado que vive no espírito do rosário dia após dia se aproxima mais da contemplação dos mistérios de Cristo. Ele passa a compreender melhor a vida do corpo místico, ou seja, da igreja militante, espiante e triunfante. Sob a direção de Jesus e de Maria, nossa medianeira, o aproveitado vai penetrando cada vez mais no mistério da comunhão dos santos. Ao ouvir as inspirações divinas que ecoam no mais profundo de seu coração, essa oração desperta nele o desejo do céu, da glória de Deus e da salvação das almas. O rosário também lhe transmite o amor à cruz e a força para carregá-la com alegria, enquanto antecipa as delícias do céu e da vida eterna. 5. Peregrino a caminho da eternidade, ele encontra descanso e alegria no coração daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Isso é conhecer a Deus não apenas no espelho material do céu estrelado ou das parábolas, mas no reflexo espiritual dos grandes mistérios da encarnação, da redenção e da vida eterna que nos foi prometida. A alma, assim, se familiariza com esses mistérios da fé, penetrando neles e saboreando-os, enquanto aprende a aplicá-los a cada momento de sua vida. De acordo com a terminologia de Dionísio, preservada por São Tomás de Aquino, o aproveitado se eleva, em um movimento em espiral, dos mistérios da infância de Jesus aos de sua paixão, ressurreição, ascensão e glória. Nesses mistérios, contempla-se a infinita bondade de Deus, que se irradia de forma maravilhosa sobre nós. A bondade divina é essencialmente comunicativa, derramando-se sobre a humanidade por meio da encarnação redentora e da revelação da vida eterna, uma vida que, de certo modo, já se inicia na graça. Nesta contemplação, os proficientes, ou seja, os avançados na vida espiritual, recebem, conforme sua fidelidade e generosidade, as luzes do dom de inteligência. Esse dom torna sua fé mais penetrante e lhes permite entrever a beleza, ao mesmo tempo elevada e simples, dos mistérios divinos, uma beleza acessível apenas aos humildes e puros de coração. 4. Por isso, este período da vida interior merece verdadeiramente o nome de Via Iluminativa. O Senhor, em sua infinita bondade, já havia conquistado a sensibilidade do fiel por meio de certas graças chamadas sensíveis. Mais tarde, a alma que muitas vezes se apega excessivamente a esses consolos precisa ser privada deles para que possa ser nutrida com um alimento mais espiritual e substancioso. Agora Deus, em sua bondade, conquista nossa inteligência e a ilumina como somente Ele pode fazer. Torna-a mais dócil às suas inspirações e apta para compreender a verdade divina. Ele submete nossa inteligência, dando-lhe nova vida e comunicando novas luzes. Luzes que, às vezes, a alma não entende plenamente, mas que a ajudam a penetrar cada vez mais no espírito do Evangelho. Esse processo eleva a alma acima das preocupações e complicações de uma ciência demasiadamente humana, fazendo aspirar à simplicidade superior de um olhar amoroso que repousa na verdade salvadora. Assim, torna-se possível compreender o significado das palavras do Senhor em João, capítulo 8, versículo 32. Se permanecerdes firmes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade divina liberta o fiel dos preconceitos do mundo, de suas vãs complicações, mentiras e das visões distorcidas geradas pelo orgulho e pela inveja. A verdade divina é dada em todo o seu esplendor, afastando o brilho enganador das coisas que poderiam seduzir o coração humano. Ela nos liberta daquilo que a Escritura chama de fascinação pela vaidade. Fascinatio nugacitatis, Sabedoria capítulo 4, versículo 12, e do vértice das paixões que cegam nossos olhos, impedindo-nos de ver os verdadeiros bens imperecíveis. Esse conhecimento de Deus e de si mesmo é muito diferente do aprendizado que se encontra nos livros. Agora, começa-se a experimentar o Evangelho como algo vivo. A Eucaristia, Jesus Cristo, que incessantemente intercede por nós e continuamente nos dá graças renovadas, tornam-se realidades palpáveis. É por meio dessas graças que Ele nos incorpora ao seu corpo místico para que estejamos unidos a Ele por toda a eternidade. A vida da Igreja manifesta-se em todo o seu esplendor.
a alma começa a ocupar-se com o que há de mais sublime e espiritual na igreja dos nossos dias, reconhecendo que, assim como em tempos passados, há almas muito santas e que essas almas continuarão a existir no futuro. Tudo isso é obra do Espírito Santo nos corações. Os livros, por si sós, são incapazes de nos transmitir um conhecimento tão vivo. Um tratado sobre a Eucaristia pode demonstrar amplamente, com textos da Sagrada Escritura, que este sacramento foi instituído por Nosso Senhor. Pode também defender de forma especulativa a presença real e a transubstanciação contra erros antigos e modernos, além de comparar as diferentes explicações teológicas sobre o sacrifício da missa e enumerar os frutos da Santa Comunhão. No entanto, esses livros, embora indispensáveis para a formação do sacerdote, limitam-se a apresentar fórmulas precisas. Essas fórmulas, contudo, não são um fim em si mesmas, mas um ponto de partida para a alma interior, que deve ultrapassá-las para chegar a viver o mistério em si, por meio de um santo realismo. A alma interior já possui, pela fé na Eucaristia, as verdades necessárias para sua compreensão. Assim, torna-se inútil perder tempo com discussões sobre a história deste dogma, a transubstanciação ou os acidentes eucarísticos. Mais do que nunca, a alma sente a necessidade de viver essas verdades de fé e da liturgia, como ensina o livro Cort da obra A Imitação de Cristo. Para isso, é essencial que a alma receba, com docilidade, as inspirações do Espírito Santo. Não em vão são concedidos os 7 dons do Espírito Santo a todos os justos, com o objetivo de aperfeiçoar as virtudes. 4. O dom de inteligência, por exemplo, concede às almas dóceis a capacidade de penetrar no sentido e no alcance das fórmulas de fé. Assim, os simples e puros de coração conseguem compreendê-las muito melhor do que muitos teólogos que, por vezes, estão demasiadamente inflados com seu próprio conhecimento. 5. A ciência adquirida. Mirabilis Deus in sanctis suis. Admirável é Deus em seus santos. Um grave impedimento para a contemplação das coisas divinas é a presunção, pela qual alguém acredita já saber tudo sobre a vida interior. 4. Pausa média. Na verdade, os livros jamais podem substituir a oração. Por isso, os grandes doutores da Igreja afirmavam que aprenderam muito mais rezando aos pés do crucifixo ou diante do tabernáculo do que com os livros mais eruditos. Esses últimos transcrevem a letra e a expõem, mas é a oração íntima que possui o espírito que vivifica. A luz interior que, por vezes, em um único instante, ilumina princípios já repetidos milhares de vezes, revela um significado e alcance universal que antes não éramos capazes de compreender. Muitos aspectos da vida cristã tornam-se claros com estas palavras de São Paulo. O que tens que não tenhas recebido? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Esse princípio fundamenta a humildade, a gratidão e o verdadeiro amor a Deus, que responde ao amor que Ele tem por nós. Por meio desse princípio, compreendemos profundamente estas palavras. Deus é o autor e a causa do ser, da vida, da saúde, da graça e da perseverança final. Ainda que imperfeitamente explicado, este é o conhecimento de Deus que a alma dos que progridem na vida espiritual necessita. Esse conhecimento encontra-se na via iluminativa, onde a alma começa a contemplar Deus no espelho espiritual dos mistérios de salvação. Ao ultrapassar a vida ascética, entramos nos inícios da vida mística. Negar isso seria subestimar a graça de Deus. Da mesma forma, seria um erro negar o caráter místico do livro A Imitação de Cristo, no qual todas as almas interiores podem encontrar um excelente alimento espiritual. Isso demonstra que a contemplação infusa dos mistérios, que constitui o núcleo deste livro, pertence à via normal da santidade. O amor de Deus e das almas neste período da vida espiritual. Qual é o efeito ordinário das iluminações interiores que a alma recebe sobre os mistérios da vida e morte do Salvador, bem como sobre a vida eterna que nos foi prometida? Essas iluminações levam-nos a amar a Deus, não apenas como no período anterior, fugindo do pecado mortal e do venial deliberado, mas também imitando as virtudes de Nosso Senhor, humildade, mansidão e paciência. Além de observarmos os preceitos obrigatórios para todos, somos convidados a viver os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência.
ou pelo menos a adotar o espírito dessas virtudes, evitando as imperfeições. Assistida por luzes interiores mais abundantes, a alma fiel começa a desejar intensamente a glória de Deus e a salvação das almas. Esse desejo aprofunda a fome e a sede pela justiça divina mencionadas por Jesus nas bem-aventuranças. E como são verdadeiras estas palavras do Senhor: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e rios de água viva jorrarão do seu coração. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38. A alma, nesses momentos, obtém uma grande facilidade para orar. Não é raro que experimente a oração infusa de quietude, em que a vontade se torna cativa, ainda que temporariamente, no amor de Deus. As pessoas dedicadas ao apostolado percebem em si uma maior facilidade para trabalhar no serviço de Deus, ensinar, orientar e organizar suas atividades. E tudo isso é amar a Deus, não apenas com todo o coração, nas consolações sensíveis, mas também com toda a alma e com suas ações. Contudo, ainda não o amam com todas as forças, como ocorrerá na noite do Espírito, nem com toda a mente, porque a alma ainda não alcançou a estabilidade nessa região superior. Para atingir tais alturas, é necessária a purificação passiva da porção mais elevada da alma. Esse processo elimina até os últimos vestígios de soberba, seja ela espiritual ou intelectual, que ainda se misturam à facilidade na oração e no apostolado. O caminho da alma ainda é longo. Assim como o profeta Elias precisou caminhar durante 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, a alma avança e suas virtudes continuam a se desenvolver. As virtudes tornam-se mais sólidas, manifestando-se em um grande amor a Deus e ao próximo, não apenas um amor afetivo, mas também efetivo e operante. Este é o momento de falar sobre essas virtudes cristãs e sua relação com o amor de Deus, como fizeram São João e São Paulo, e posteriormente todos os que escreveram sobre espiritualidade. Por isso, destacaremos as virtudes morais que possuem uma relação mais íntima com as virtudes teologais: a humildade, a mansidão e a paciência. Essas virtudes também correspondem aos conselhos de pobreza, castidade e obediência, e incluem aquelas mencionadas por Nosso Senhor ao falar da necessidade de combinar a prudência da serpente com a simplicidade da pomba, ou seja, uma sinceridade perfeita. Assim, seremos conduzidos, como que pela mão, a refletir sobre o progresso nas virtudes teologais e nos dons do Espírito Santo, algo característico da via iluminativa. Seguimos, portanto, a via ascendente rumo à união com Deus Nosso Senhor. Notas explicativas. Introdução ao contexto. O trecho apresentado aborda a idade espiritual dos aproveitados, um conceito desenvolvido na teologia mística para descrever a etapa da vida espiritual chamada via iluminativa. Segundo São João da Cruz, é uma fase de crescimento em que o cristão se desprende das consolações sensíveis para um conhecimento mais profundo e espiritual de Deus. É comparável à transição da infância para a adolescência, em que ocorre uma maturação das capacidades racionais e espirituais. 1. Noite do sentido e segunda conversão. A noite do sentido refere-se a um período de purificação em que Deus priva a alma de consolações sensíveis para aprofundar sua fé e confiança. É um tema central em São João da Cruz e marca o início da via iluminativa. A segunda conversão é uma experiência de renovação espiritual em que o cristão toma consciência de sua pobreza interior e passa a depender mais profundamente da graça divina. 2. Conhecimento de Deus e familiaridade com os mistérios. O aproveitado adquire um conhecimento mais profundo de Deus, indo além da percepção sensível. Ele se aproxima dos mistérios da encarnação, redenção e vida eterna, que são apresentados no Santo Rosário. O texto enfatiza que, nesta etapa, a oração do Rosário deixa de ser repetitiva e mecânica, tornando-se uma verdadeira escola de contemplação espiritual. 3. Os mistérios do Rosário e o crescimento espiritual. Mistérios gozosos. Relembram as alegrias verdadeiras e perenes que superam os prazeres mundanos. Mistérios dolorosos. Convidam à reflexão sobre os próprios pecados e à aceitação do sofrimento com resignação.
Mistérios gloriosos apontam para a estabilidade e a felicidade da vida eterna, trazendo esperança ao peregrino espiritual. 4. Dons do Espírito Santo e o conhecimento de Deus. O dom de inteligência, mencionado no texto, ilumina a fé e permite uma compreensão mais profunda dos mistérios divinos. A via iluminativa é assim chamada porque, nesse estágio, Deus ilumina a inteligência da alma, libertando-a de preocupações mundanas e conduzindo à simplicidade da verdade salvadora. 5. A purificação da inteligência. Deus conduz a alma a abandonar o apego excessivo ao conhecimento humano, direcionando-a a uma contemplação espiritual. A frase de São João, "A verdade vos libertará", é usada para destacar como a luz divina liberta a alma dos enganos do mundo, da vaidade e das paixões desordenadas. 6. A importância da oração sobre o estudo. Embora o estudo teológico seja valioso, o texto enfatiza que o conhecimento verdadeiro vem da oração. Grandes santos, como São Tomás de Aquino, aprenderam mais pela oração diante do crucifixo do que pelos livros. A oração concede ao fiel uma compreensão viva dos mistérios da fé, que os livros apenas expõem de forma teórica. Amor de Deus e amor ao próximo. Nesta etapa, o amor de Deus não é apenas teórico ou afetivo, mas efetivo e operante. Ele se manifesta em obras concretas de caridade e na busca pela perfeição espiritual. A noite do Espírito, mencionada como etapa futura, será necessária para purificar completamente a alma de qualquer resquício de soberba espiritual ou intelectual. 8. Virtudes morais e teologais. O texto destaca a importância de virtudes como humildade, mansidão e paciência, que se relacionam diretamente com o amor de Deus e o amor ao próximo. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são fortalecidas pelos dons do Espírito Santo, conduzindo a alma à união mais íntima com Deus. Reflexão final. A transição da via ascética para a via mística marca o início de uma experiência contemplativa mais profunda. Esse percurso não é apenas uma exceção para almas escolhidas, mas a via normal da santidade para todos os cristãos chamados a viver plenamente a vida interior. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.